De tempos em tempos, lemos ou vemos certas obras, seja um livro, uma série, um filme, um anime, um mangá, um videogame que simplesmente muda a sua vida, que te impacta de um jeito que você não poderia nem prever. Algo que não só se torna uma das suas obras de ficção preferidas, mas como também ajuda a você entender o mundo melhor ou lidar com uma questão que você estava sofrendo. Algo que mostra que essas diferentes formas de expressão que trazem entretenimento são capazes de muito mais. E o mundo das histórias em quadrinhos foi responsável por muitas dessas obras, porque eu sei que para gerações mais jovens não tem tanto o hábito de ler histórias em quadrinhos, mas com certeza você tem ou teve o hábito de ir no cinema e ver as obras que foram adaptadas dos quadrinhos. Toda a saga do infinito com um poderoso vilão Thanos no MCU, agora o novo filme do Super-Homem que deu o que falar, porém tem uma HQ que foi responsável por mudar muito de como eu vejo a vida, me impactou de uma maneira assim ímpar e que tem como seu protagonista um personagem que na maioria das histórias que participa ele é secundário, ele não é tão importante assim, mas o Requiem do Surfista Prateado é uma verdadeira obra-prima. E para falar dessa história e da sua ligação comigo, eu já aviso, esse vídeo conterá spoilers, então esteja avisado. Tenho certeza que se vocês têm mais ou menos a minha idade, ali dos 20 a 30 anos, provavelmente a primeira vez que você ouviu falar de Surfista Prateado foi no filme do Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado de 2007, o famoso Quarteto Fantástico 2. Esse filme é horroroso, mas eu não sei porquê, eu tenho uma certa nostalgia com esse Quarteto Fantástico antigo. Eu gosto dos filmes, por mais que eu saiba que é uma merda e que faz um desserviço pros quadrinhos, como por exemplo, nesse mesmo filme, o Galactus é simplesmente uma nuvem, é completamente anti o personagem, tudo que ele representa. Mas pra você que não sabe, eu vou resumir mais ou menos o que é o Surfista Prateado, ok? Se você viu o novo filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos, você viu a surfista prateada Shalla-Bal. E ela, naquela dimensão onde se passa o filme, tem a mesma história do surfista prateado Norrin Radd, que é o personagem que a gente vai tratar aqui. Nesse filme, ela é basicamente a Capitã Carter do What If. E se o Steve Rogers não tomasse o soro do super soldado, e sim a Agente Carter. Basicamente, nesse novo filme do Quarteto Fantástico, é literalmente isso. Ao invés do Norrin Radd, é a Shalla-Bal. Então, o que acontece? Existe um planeta chamado Zen-La. Nesse planeta existe alguém que é bastante famoso e popular, que se chama Norrin Radd, que tem a sua esposa Shalla-Bal. Em determinado momento, Galactus, o Devorador de Mundos, chega em Zen-La e fala: galera, é o seguinte, eu vou comer esse planeta, tchau, tchau. Só que Norrin Radd não queria ver o seu planeta ser destruído e devorado por Galactus, então ele implorou pra ele, sendo que o Galactus ele tem essa extrema indiferença, né? Ele tem fome e planetas são alimento, e seres que moram nesses planetas não são mais do que formigas. Logo ele tem uma conversa com o surfista que é tipo assim: irmão, é o seguinte, eu não queria devorar você, eu não queria comer o seu planeta, mas eu não vou conseguir sobreviver se eu não fizer isso. Se a sua existência dependesse em você pisar em um formigueiro, você não faria isso? E ainda por cima, com completa indiferença, sem rancor nenhum. Nenhum de nós pensa nas formigas, na família e na estrutura complexa que elas têm, assim como Galactus não se importa com os seres que habitam os planetas que ele devora. Porém, Norrin Radd implora e implora, e o Galactus diz assim: irmão, tá bom, é o seguinte, se eu tiver um cara que viaja pelo universo e me fale os planetas pra comer, eu não preciso devorar qualquer planeta que eu vejo na minha frente. Então Norrin Radd se sacrifica, fala que ele será o seu arauto em troca da sobrevivência de Zen-La. Então Galactus transforma ele nessa forma, né, no surfista prateado, e ele agora viaja pelo universo inteiro marcando planetas próprios para o consumo do Galactus. E a forma como ele, entre aspas, entra no universo Marvel e fica conectado com os outros personagens é quando ele marca a Terra para ser devorada pelo Galactus. Olha, vendo a Terra como ela é, eu não posso culpar ele. Porém, a Terra resiste, especialmente por causa do Quarteto Fantástico, que é a galera que bate de frente diretamente com Galactus, pelo menos na sua primeira vinda, e emocionado com a resistência desses mortais perante a esse praticamente deus do universo que é Galactus, ele se lembra da sua essência, se lembra daquele Norrin Radd que implorou por misericórdia mesmo sendo só um mortal. Então ele fica do lado da Terra e se volta contra Galactus, tendo essa mudança do vilão cinzento e tudo mais para um aliado improvável e depois se tornar um herói. E diferente dos personagens mais famosos da Marvel, que nem o
Homem-Aranha, por exemplo, o Surfista Prateado, ele é um personagem ligado ao cósmico. Ou seja, ele é um cara que literalmente surfa em vias lácteas, que se movimenta em inúmeros sistemas solares. Em suma, ele é um personagem que necessita de um bom escritor para cuidar bem dele. Afinal, um cara que escreve só histórias do Homem-Aranha e só essa parada da criminalidade urbana não iria se dar tão bem na profundidade, no vazio, na filosofia, no estoicismo que um personagem como o Surfista precisa. O que eu tô querendo dizer é que é difícil lidar com esse personagem, porque a gente não tem experiências cósmicas e tudo mais, a gente só pode supor como ele se sente e o que ele vê. É uma parada meio Dr. Manhattan em Watchmen. E é curioso quando a gente vê algumas falas, né, do Jack Kirby, o cara que inventou o design do Surfista Prateado, onde ele justifica ali que ele estava farto em desenhar gangsters e naves espaciais. Então, aproveitando que estava na febre do surf na época, ele quis fazer um surfista obedecendo a visão inicial do ser humano do espaço, né, um conceito meio antagônico. Mas depois ele se aprofunda e ele fala que o Galactus foi criado quando ele leu a Bíblia e teve inspiração pelo personagem, porque Galactus é literalmente meio que Deus, enquanto o surfista seria o anjo caído, né, a melhor criação do Senhor que se volta contra ele. Sendo que aqui em um conceito de novo antagônico, porque Galactus é, entre aspas, um vilão e o surfista se voltar contra ele na perspectiva dos humanos torna ele um herói. Porém, em 2007, J. Michael Straczynski, junto com o artista fudido Esad Ribic, ou Ribic, que ficou bem famoso por desenhar aquelas histórias do Thor, do açougueiro dos deuses, né, o Gore, que inclusive foi adaptado no Thor Amor e Trovão, que é uma merda de filme, ele fez essa obra-prima aqui, Surfista Prateado e o seu Requiem. Essa história tem ao todo 4 issues, 4 capítulos, entre aspas, e sinceramente cada capítulo tem poucas páginas, é uma leitura mega rápida, mas extremamente impactante. E talvez esse seja o tipo de HQ que eu mais gosto de consumir. Histórias meio independentes, por não estarem ligadas a uma saga, uma linha e tudo mais, onde o autor, o roteirista, tem bastante liberdade em criar o que ele quer. E eu inclusive acho que esse tipo de história ela é bem amigável para pessoas que nunca leram HQs e querem começar a ler e tudo mais. Eu acho que é uma ótima forma de você começar a ler quadrinhos e se interessar por essa mídia. De qualquer maneira, o primeiro capítulo dessa história se preocupa em duas coisas. A primeira é contextualizar o leitor. É fazer questão que mesmo pessoas que não conheçam tanto assim o Surfista Prateado saibam sobre o que se trata, saibam que personagem ele é, coisa que eu já fiz nesse vídeo. Porém, a segunda coisa é apresentar a trama central dessa história, que é quando o surfista aparece de repente no edifício Baxter, né, onde o Quarteto Fantástico mora, e falando com Reed Richards, ele diz que está morrendo. Reed, o Senhor Fantástico, o mais inteligente do mundo, faz inúmeros testes para ver, né, se o diagnóstico é verdadeiro, se ele realmente está morrendo, e não interessa quantas vezes ele refaça o teste, os resultados sempre são os mesmos. Basicamente, a justificativa da morte do surfista é o fato do seu revestimento, que ele protege de tudo, que faz com que ele não precise respirar, que ele protege do vácuo, do frio, do espaço, da gravidade, está falhando depois de uma vida inteira de muitas viagens e batalhas e tudo mais. E no momento que o revestimento começa a falhar, o sistema nervoso dele também começa, já que tudo está interligado, e eventualmente tudo irá parar. Então o Surfista Prateado, Norrin Radd, pergunta para Reed quanto tempo eu tenho. Reed fala que ele tem no máximo um mês, sendo que a resposta do surfista é a seguinte: eu sei que na Terra há insetos borboletas monarcas que frequentemente vivem apenas 2 semanas, e para elas 2 semanas são uma geração. Então se eu tiver um mês, terei 2 gerações pela frente. Isso é uma bênção, Richards, uma bênção. Obrigado. Reed pergunta pra ele qual é o plano dele agora, né? O que ele vai fazer com esse um mês. Ele diz que ele vai passear um pouco pela Terra, pelo planeta que o acolheu, mas depois ele voltará para Zenn-La. Eu lembro que quando eu li esse primeiro capítulo já me pegou muito, porque eu só tinha visto a capa dessa história e achado interessante, eu não tinha lido sinopse nem nada do tipo. Então quando eu percebi que era uma história intrínseca sobre a morte de um personagem e o que ele vai fazer durante todo esse tempo até morrer, isso já tem um grande peso. E ainda por cima, na época que eu li essa HQ, eu só tinha referência do surfista do filme, que sim, ele tem a sua melancolia, tem sua filosofia, mas não é um filme tão bom assim para o personagem, né? E eu lembro que quando eu vi essa frase que ele diz, né, extremamente otimista perante a literal morte, é como se tudo fizesse sentido pra mim. É como se eu realmente entendesse esse personagem. Ele é um personagem cósmico, de
questões que a gente nunca vai compreender. Mas diante de tudo e todos, tudo, absolutamente tudo que ele viveu, ele ainda manter esse pensamento é algo que me pegou muito e que me colocou dentro dessa história de uma maneira louca. E além desse roteiro ser extremamente foda, a arte dessa HQ é uma piada, meu amigo. A forma como não só é esteticamente linda, mas também extremamente alegórica, filosófica, metafórica, que são temas que englobam esse personagem, que precisam estar com esse personagem. É nesse momento que você entende que as pessoas que estão trabalhando nisso aqui conhecem esse personagem muito bem e estão preparados para adicionar muita coisa foda para ele. O segundo capítulo eu tenho uma leve impressão que foi um fanservice, algo para vender um pouco mais, porque envolve uma situação do surfista junto com o Homem-Aranha, literalmente o herói mais famoso e popular da Marvel, onde o Homem-Aranha tá lutando uma de suas muitas lutas, sendo aí o amigo da vizinhança, e o surfista prateado que tava de passagem simplesmente oblitera esse cara e vai embora como se literalmente nada aconteceu, sendo que o Homem-Aranha é um pentelho e fica: ei, bora conversar, cara, vamos falar comigo. E aí o surfista acaba cedendo e eles se juntam ali pra conversar. Nesse momento, o surfista e o Homem-Aranha começam um papo extremamente filosófico, aonde o Norrin fica falando que a humanidade é maluca, ela é cruel, as pessoas são viciadas em guerra e o caralho. Então o Homem-Aranha fala: realmente a humanidade é foda, mas você pode ajudar com alguma coisa. E ele fica tentando pensar em situações de como o surfista poderia ajudar a humanidade com o seu poder cósmico. Então ele fala, por exemplo, para roubar um monte de joias, riquezas, com a velocidade, o poder dele e espalhar para as pessoas pobres, mas isso ia fazer com que as joias perdessem valor e o mercado quebrasse por consequência, fazendo todo mundo que trabalha nesse meio se matar. Ou, por exemplo, levar todos os líderes mundiais para um deserto e deixar eles conversarem e se entenderem, mas no fim eu acho que todo mundo sabe o que ia acontecer, todos eles iam se matar. E quando o Homem-Aranha admite que realmente não tem nada que ele possa fazer para ajudar a humanidade, ele pergunta para ele algo muito pertinente, que talvez você tenha essa mesma pergunta, de que por que a caralho de uma prancha de surf? Por que não outra coisa? Por que ele se move assim? Então o surfista responde da melhor maneira possível. Imagine ser capaz de se mover por essa majestade imaculada sem restrição, livre, no caso, o universo. A beleza, a aterradora e fenomenal beleza ao seu redor. Então, liberto uma vez, você desejaria se ver cercado novamente por quatro paredes e negar a si mesmo tamanha beleza, se referindo, por exemplo, a uma nave? Ou seja, o surfista usa uma prancha porque assim ele consegue ver tudo, né? Toda a sua visão periférica e sentir tudo, sentir o universo em toda a sua expansão, em toda a sua beleza. Ah, mas então por que ele não voa? Porque voar pressupõe que a pessoa está fazendo esforço para aquilo, né? Uma atividade. E surfar no universo, livre de tudo, é também uma atividade, mas é algo que remete à conexão com a natureza, né? Quando a gente vê, por exemplo, tá dando onda e vê aqueles pinguins pegando aqueles tubos, a gente fala: caralho, irmão, pô, foda. Além de que ter uma prancha, você pode, por exemplo, sentar na prancha e observar o universo todo. E isso é muito importante em histórias do Surfista Prateado e na ambiência que ele propõe, que é exatamente essa melancolia e beleza do vazio infinito. Uma parada muito presente, por exemplo, no gênero cyberpunk, são momentos de reflexão, momentos de calmaria e silêncio, mesmo em um mundo tão barulhento que é o mundo cyberpunk. Em histórias do surfista, ainda mais quando ele é protagonista, esses momentos são necessários e a prancha é necessária para isso também. Depois dessa descrição, o Homem-Aranha ainda não consegue entender ele, então o surfista, já que ele vai morrer, ele fala: e se eu te imbuísse um pouquinho de poder cósmico? Você poderia surfar na minha prancha e ver o universo pelos seus olhos. Ele recusa receber o poder cósmico, mas ao invés disso, ele traz a MJ, né? A Mary Jane, a sua mulher. Porque o Homem-Aranha queria que a sua parceira sentisse um pouco o que ele sente, né? Passando por várias aventuras, adrenalina a todo momento, ele queria dar um pouco dessa emoção para ela. O surfista mantém sua promessa e Mary Jane vira o surfista prateado por 1 hora e viaja pelo espaço. E quando ela retorna, ela tá completamente tocada com tudo que viu. Foi uma experiência que simplesmente mudou a vida dela, igual essa HQ comigo. Mas então, quando o Homem-Aranha vê o quanto isso foi bom para Mary Jane, ele agora tem a resposta para o surfista de como fazer o mundo um lugar melhor com o poder cósmico dele. E a resposta era dividir com o mundo o seu poder cósmico, para que todos pudessem ver o quão
verdadeira maravilha o mundo que eles habitam é sob os olhos de uma figura cósmica que nem o Surfista Prateado. Um poder que faria com que guerras, indiferenças, preconceitos, fome, nada disso fizesse sentido, pelo menos por um tempo. Então ele assim o faz, compartilhando seu poder com o mundo inteiro por 5 minutos, porque mais do que isso, ele iria morrer. E a gente vê que por 5 minutos, a Terra inteira conheceu a paz, conheceu o que é ser livre. Depois desse feito extremamente altruísta, basicamente um presente de Norrin Radd à Terra antes de, ter o seu fim, ele é ajudado pelo Homem-Aranha, que agora não vê problema em se revelar, como Peter Parker para ele. Porém agora o tempo dele passeando pela Terra acabou, ele tem que voltar para sua terra natal, ele tem que voltar para Zenn-La. Então ele diz adeus para seu amigo. No início do terceiro capítulo, Norrin Radd já está preparado para ir embora da Terra, mas ele é surpreendido pelo Doutor Estranho, que fala que o Reed Richards reuniu vários doutores para tentar testar o diagnóstico do surfista, mas eles não conseguiram achar nada, ele está condenado. Porém ele diz que tudo que eles podem fazer para o surfista é dar um presente a ele, uma chama que contém todo o conhecimento da Terra, todos os segredos que escondemos e as verdades que esquecemos, e que ela está dividida em 2 partes, tudo o que existiu antes da sua chegada e o que existiu depois. E com esse presente, ele se despede da Terra e vai em direção a Zenn-La, cruzando inúmeros sistemas solares, planetas e blá blá blá. E em um desses momentos, ele vê 2 planetas guerreando com as suas frotas espaciais. E eu já adianto que esse é o momento que mais me pegou, que mais me mudou realmente nessa história. Quando o surfista passa por essa guerra, ele é convocado pela nave-mãe para ter uma conversa com os líderes de cada planeta, que falam para ele que seus planetas estão em constante guerra por séculos, dizendo que eles estão em uma guerra santa, uma guerra sagrada, e que no começo, quando ainda não existia guerra e os planetas só conseguiam se comunicar entre si por frequências, eles entenderam que cada planeta tinha deuses diferentes e templos diferentes, culturas diferentes, e sabiam que isso pedia uma guerra por soberania, qual deus era melhor, o que é mais sagrado, o que fez com que gerasse uma guerra praticamente milenar. A cada ano de guerra, o templo sagrado em nosso mundo cresceu mais e mais à medida que o expandíamos para demonstrar nossa superioridade. O Criador de todas as coisas jamais permitiria que o templo fosse danificado, provando sem dúvidas que nós éramos os mais santos nesse conflito, e que o fato do outro lado afirmar as mesmas coisas apenas aumentava a blasfêmia e nos deixava mais determinados a levar essa guerra à sua conclusão a todo custo. E a gente vê, vários dessas pessoas, dessas espécies diferentes, morrendo e se matando, sendo completamente iguais. E o surfista, em determinado momento, pergunta: caralho, mas por que vocês dois estão juntos se vocês são os representantes dos planetas em guerra? E um deles falam que nossos povos querem que vivamos em tal conforto. É a comprovação de nossa santidade. Estamos acima de ações brutais como o combate. Nosso lugar é de guiar e inspirar. Crítica social foda. Então, considerando que o ex-arauto de Galactus está entre nós, ele teria o que é preciso para definir quem tá certo, qual religião tá certa, qual planeta está certo, para definir essa guerra sagrada. E o surfista é sincero e direto. Para mim, pelo que eu posso ver, vocês dois são iguais. Vocês têm a mesma força bélica e uma coisa que um é fraco, o outro é forte e vice-versa. Então eles dizem que isso era tudo o que eles precisavam ouvir e por causa disso a guerra sagrada vai continuar e que eles não têm pressa nenhuma. Pode partir, surfista. Então o surfista parte, mas a sua indiferença que ele obteve como arauto de Galactus não existe mais. Agora ele é Norrin Radd, um herói que se reencontrou na Terra, e ele não vai ficar parado vendo essa situação. E ele simplesmente começa a destruir as 2 frotas galácticas. E não satisfeito, ele vai nos 2 planetas e destrói seus templos e seus totens sagrados, mostrando para essas 2 sociedades o que havia sido feito dos sacrifícios, suor e sangue. E no dia que o surfista fez isso, foi declarado o fim à chacina. Naquela vez, nós nos libertamos, dando início à paz sagrada. Então, anos depois de saber que o surfista realmente morreu, eles ergueram uma estátua em sua homenagem, a única figura que eles verdadeiramente poderiam considerar como algo sagrado. Porém, ele disse as suas últimas palavras antes de partir para Zenn-La: se lugares sagrados são poupados das agulhas da guerra, então tornem sagrados todos os lugares. E se pessoas santas devem ser mantidas a salvo das guerras, então tornem santas todas as pessoas. Vixe!
Essa foi a frase que me pegou, tá bom? Eu acho que esse capítulo e essa situação foi a melhor representação de como lidar, de como tratar um personagem cósmico com um poder absurdo e ainda assim alguém humanizado pelo tempo que ele teve com a Terra e tudo mais. É um momento mais coerente e sensível que esse personagem, considerando a história que ele está inserido. Uma história se tratando da morte dele. Por mais que ele já se sinta uma figura livre, simplesmente pelo trabalho e poder que tem, a gente tem esse entendimento, né, que pessoas mais perto da morte geralmente não têm mais tempo de se importar com coisas pequenas, não tem mais tempo de ficar irritadas e tentam se arrepender pelo que fizeram, tentam pedir perdão ou tentam aproveitar até o último segundo e fazer a diferença de alguma maneira. É isso que a gente vê, por exemplo, em Red Dead 2. Então vamos para o capítulo final, o quarto capítulo. Norrinrod finalmente chega à sua casa e agora o seu vestimento de surfista já tá saindo completamente dele, já tá nas últimas, e ele é recebido pela sua mulher, Shalla-bal. A Shalla-bal quer salvar o Norrin de qualquer maneira, ela quer se sacrificar para poder salvá-lo, mas nesse momento o Norrinrod trava ela e diz o seguinte: eu não vim pra Zenlar só pra me despedir, eu vim pra ter certeza que você estava viva. Ver você com vida para que eu possa levar essa visão comigo quando as trevas chegarem. Então ele só diz pra sua mulher: viva, viva e viva, se não por você, por mim. Afinal, mais do que ninguém, ele sabe o quanto é uma dádiva estar vivo e viver, aproveitar. Então somos transportados para o Jardim Verdejante, aonde ele está em seu leito de morte. E aquele é tratado pelo povo de Zenlar basicamente como Messias. As pessoas vão até ele, beijam sua mão, afinal, ele é a figura que se sacrificou para o planeta não ser devorado pelo Galactus. Ele é a porra de um herói fudido aqui. Porém, é dito que as pessoas que tocaram em Norrinrod naquele dia tiveram suas peles permanentemente tocadas pelo revestimento dele que grudou nelas. Isso seria chamado a marca de Norrin. Então a gente vê, por exemplo, um pai brigando com a sua esposa e filho, e enquanto ele está discutindo, ele vê a marca de Norrin na sua mão e para imediatamente, abraça sua esposa e filho, como se mesmo depois da sua morte, ainda assim, a pureza dele, a liberdade dele ainda estivesse viva nesse povo. Porém, ainda no seu leito de morte, ele vê ocultando os satélites do planeta a nave de Galactus. E ele já pensa que agora é o momento que o chefe foi cobrar. Mesmo quase morto, ele vai até Galactus para tentar se sacrificar de novo, mas Galactus não está lá para isso. Galactus foi aí para ser mais um que tente salvar o surfista, mas Norrinrod já fez pazes com seu destino. Então Galactus só reafirma para Norrin que ele nunca irá fazer mal a Zenlar, e inclusive ele nunca irá deixar esse planeta entrar em perigo. E durante os 3 dias tradicionais do luto Zenlar, seria a primeira vez que Galactus e o povo desse planeta se olhariam sem a barreira do medo a separá-los, unidos pela mesma perda. Pela primeira vez, Galactus, o Devorador de Mundos, teve um mundo onde foi bem recebido. Shalla-bal se despede uma última vez e Galactus levita o leito de Norrinrod. E então cumpre a promessa que ele fez para a esposa de seu velho amigo, enviando o surfista para o universo onde sempre foi seu lar, e com isso ele se transforma em uma estrela, posicionada estrategicamente no lado escuro do seu planeta, para emitir à noite um brilho capaz de lembrar o mundo não de seus sacrifícios, não do que ele perdeu, mas do que ele deu, a luz da esperança, a luz do amor e a luz das possibilidades. Então uma última frase define exatamente esse momento: quando ele morrer, levem-no e cortem-no em pequenas estrelas, e ele deixará a face do céu tão bela que o mundo inteiro há de se apaixonar pela noite e não idolatrar o espalhafatoso sol. Enquanto vemos o Doutor Estranho mostrando para a Terra a estrela de Norrinrod. E no fim, vemos que toda essa história foi contada pelo Vigia, que você provavelmente conhece dos What If lá da série da Marvel, pra meio que até justificar um pouco essa história independente e tudo mais. Mas eu achei um acerto incrível, porque o Vigia também é outro desses personagens cósmicos e de uma importância inimaginável. Surfista Prateado Requiem é uma história extremamente poderosa, e esse personagem se tornou o meu favorito depois de eu ler essa história. Antes dela eu achava maneiro com seus surfista prateado, achava legal e tudo mais, mas essa história que me fez perceber o quão profundo, o quão sensível ele consegue
consegue ser, retratando e sendo englobado em temas que eu amo muito, e um personagem que se propõe a esses temas como a filosofia, a reflexão, a experiência de trabalhar com um personagem que é envolto pelo vazio a todo momento e como a gente faz ele ainda ter ânimo, ainda ter uma mente positiva em relação a tudo, como o Norrin sempre teve. É um daqueles personagens que vai contra tudo e contra todos, mais ou menos como o Guts de Berserk, que por mesmo que seja o personagem que mais sofreu na história dos animes e mangás, ainda assim ele sorri, ainda assim ele diz que é grato por tudo que viveu. E Norrin Radd é um pouco assim, mas em um contexto cósmico, em um contexto onde você tem noção do quão pequeno e irrelevante você é. É uma tristeza e uma solidão que não se mede nos nossos padrões humanos, porque a gente tem noção do quanto o oceano é inexplorado, a gente tem noção do quanto o universo é infinito e está expandindo, mas essas são aquelas questões, aquelas paradas que a gente sabe que se a gente pensar muito, vai doer tanta cabeça que é melhor não pensar assim. Sendo que o surfista prateado é alguém que vive fazendo isso. Ele é alguém que vive literalmente surfando em sistemas, surfando em Via Lácteas e o caralho. Como você consegue trabalhar um personagem desse e, se tratando de uma história sobre a sua morte, né, um tema pesado, um tema melancólico, um tema onde coloca uma data de validade nesse personagem, esse é um tipo de narrativa que sempre me pega muito, né, à toa que Red Dead 2 é o meu jogo favorito, muito por causa disso, por essa percepção que eu estou morrendo e eu tenho que fazer coisas antes de morrer. E geralmente essas coisas não são para si e sim para os outros. Afinal, você vai morrer, irmãozão, acabou para você, mas pelos outros, tocar os outros é uma das maneiras de você deixar um legado, você pelo menos correr pelo que você acredita. Então essa história me pega por inúmeros motivos, não só porque a narrativa me agrada, mas a ambiência, o universo e principalmente como esse personagem é construído e desenvolvido realmente nessa história. Então pra mim, essa HQ é um absurdo, eu sinceramente não sei o porquê ela é tão pouco falada e tão subestimada até. É isso, e eu te convido pra você falar aqui nos comentários uma HQ que mudou sua vida, que te impactou, que mudou sua perspectiva do mundo. Eu tô ansioso pelos comentários de vocês, tá bom? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Antes de me despedir, eu só vou falar aqui que esse vídeo só está acontecendo porque lá no meu especial Dante Responde, eu perguntei se vocês iriam querer ver vídeos sobre HQs e vocês falaram que sim, a galera foi muito positiva com essa ideia. Então esse vídeo está aqui por causa disso, por causa dessa abertura de vocês. É um passo interessante, vamos ver se vai dar certo, porque esse canal é bem focado em anime e mangá, mas enfim, eu estou feliz porque eu tentei. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, O Gugas, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onet, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Pedro Cordeiro PL, Rafa, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar e o Kakamaguete, que eu odeio baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Benedito, Iburo, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustinguelk, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saki, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, MZ Guido, Salô Rodrigues, Matheus Siqueiro, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hulk, Quebra-Cabeças, Prod Tauá, Timão Analítico, Goiaba 2012, Hipnos 11, o Jardineiro Jesus, As Árvores Somos Nozes, Devins, Vinho de Folhas Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, John Vector, Davi Martins e Salom, Entrou o Sabonete do Buraco do Peru, o Earth, Gabriel Rachadel, O Fluminense, Meu Nome é Jorge, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fondudante, Branco Júnior, Richard K, Pesadelo 515, Teus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Igor Viana, Caio Dutra, o Ev, Yalin Rabei, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Fiat Pô Todo Fudido, Lucas J. Dante, Iride, Ierrude, Pai de 2 Gatos de Smoke, Dimitri Alves, Abílio Rua, Gabriel Rodrigues, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Igor Pereira e Maurício Vieira. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua nessa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!